Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens chamada Raízes. Raízes porque nós estamos estudando, conversando e pregando sobre as raízes da nossa fé. Aquilo que fundamenta os nossos cultos, aquilo que fundamenta a nossa reunião e aquilo que nós chamamos de igreja, tal como a Bíblia a formata. Já estudamos aqui a importância da palavra de Deus, já estudamos aqui coisas que são importantes para o nosso desenvolvimento e hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, algo que eu gosto bastante, algo que nós acabamos de fazer, porque o tema de hoje é louvor. Louvor. E por isso que mesmo em momentos de oferta, nós cantamos uma música em que a gente aplaudiu, em que a gente fez gestos, em que nós cantamos, exaltamos e celebramos a Deus. Eu quero introduzir esse texto, ou esse tema, lendo com vocês lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos de 1 a 6, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem aqui pode dizer que tem sido abençoado? Mas o texto segue. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Quem hoje pode dizer, eu sou filho de Deus por meio de Jesus Cristo? Todos nós quase em totalidade nos enquadramos aqui. Mas o texto segue. Conforme o bom propósito da sua vontade. Tudo isso, vírgula, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, isso é, em Jesus. Nós somos família de Deus, nós somos resgatados por Deus, nós fomos alcançados pelo amor de Deus para que a gente pudesse louvar a sua graça. Deus nos criou para que a gente pudesse louvá-lo. Tem muita gente que pensa, por que eu nasci? Para que eu existo. A pergunta principal da humanidade é exatamente essa, e a resposta é simples. Nós somos criados. A razão maior de nós sermos criados é para adorar a Deus, é para louvar a Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou a mim e a você não é para que a gente se casasse, não é para que a gente crescesse e envelhecesse, não é para que a gente conhecesse o que quer que seja, não é para que a gente fosse bem sucedido, não é para que a gente tivesse coisas ou fizesse coisas, tudo isso são adendos, tudo isso é secundário. O motivo maior de eu e você existirmos é para que com a nossa vida, com os nossos atos, com os nossos feitos, com as nossas palavras, com as nossas ações, a gente louvasse a Deus. Louvar a Deus é o nosso propósito maior de vida, ou pelo menos deveria ser. Louvor a Deus é o nosso propósito maior de vida. Louvar a Deus. E por isso é tão importante o louvor, e é por isso que a gente precisa louvar. Lá em Neemias 12 diz assim, pois desde a antiguidade, e a palavra antiguidade aqui fala desde o início da era humana, desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia um chefe dos cantores,
E havia cânticos de louvor e de ação de graça a Deus. Desde a antiguidade, Deus colocou uma orquestra na voz humana. Quem aqui já viu grupos como a Capela, por exemplo? Eles fazem todos os sons imaginários. A nossa voz, e claro que uma voz somada com a outra, quando nós cantamos aqui, por exemplo, cânticos congregacionais, Deus colocou uma orquestra na nossa voz. E é lindo quando a gente usa, a maior expressão que a gente tem é exatamente a fala, é exatamente a voz. O corpo, ele se expressa a partir do seu movimento, a partir dos nossos atos, mas é na voz que nós damos o sentido, é na voz que nós colocamos sentimento, é na voz que sai a nossa emoção. Por isso, às vezes, uma mensagem de celular, tem coisas que não dá para a gente escrever nem no WhatsApp, porque se a pessoa que vai ler do outro lado estiver agitada, estiver chateada, estiver preocupada, estiver encucada com alguma coisa, ela vai ler num tom diferente. É muito diferente da gente falar, da gente olhar no olho, da gente pegar o telefone, porque ela tem um timbre de voz. Isso é muito interessante. Eu frequento já a rádio há mais de 20 anos. Já aconteceu, por exemplo, de eu entrar numa loja esses dias, aconteceu isso, eu estava com obra, entrei numa loja e perguntei o número do sapato, perguntei, você tem o sapato número 36? Ela olhou para mim e falou assim, doutora Elaine Cruz. E aí eu olhei e falei, isso mesmo, porque rádio você não vê a pessoa, então não era fisionomia. Já aconteceu isso comigo algumas vezes, e é uma coisa, claro, que eu ouço a minha voz desde que eu me entendo por gente, né? Claro que ela vai mudando, a voz de todos nós, mas é interessante como a voz, porque existe um tom de voz que é peculiar. Você já parou para pensar nisso? Ninguém tem o mesmo tom de voz. Ninguém, quando você ouve alguém falar, você sabe quem é, sabe ou não sabe? Você sabe quem é a pessoa. E é muito interessante isso. Deus nos deu a capacidade, porque louvar é o nosso propósito maior de vida. Por isso, o nosso culto, e nós estamos falando aqui sobre raízes, sobre fundamentos, assim como já falamos sobre a palavra. O nosso culto a Deus é incompleto sem louvor. Culto é incompleto sem louvor. Me preocupa quando eu sei que às vezes o trânsito está complicado, meio de semana a gente entende, mas me preocupa muito quando em dias de domingo as pessoas chegam depois do louvor. Porque, gente, culto sem louvor está incompleto. A gente vai ver aqui, nós vamos ler agora o Salmo 100 e a gente vai entender isso. O louvor é culto. Louvor é culto, não é o início para preparar o culto. Não é alguma coisa que vem para encher, como a gente usa aqui no Brasil, né? Encher linguiça até chegar ao prato principal. Não, louvor é culto. É a forma como a gente deve se apresentar a Deus. Salmo 100, que é um salmo muito conhecido, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Algumas frases importantes sobre louvor nesse salmo. Eu só peguei um salmo. E todo o livro de Salmo, vamos nos lembrar que são hinos cantados. O livro de Salmos, na realidade, assim como o livro de Cantares, eram hinários para que as pessoas pudessem cantar. A primeira frase desse salmo diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos aqui de ensino é celebrar com júbilo ao Senhor. E celebrar significa fazer festa, honrar, cultuar. Na realidade, isso é o que a gente faz todos os dias em que a gente vem à igreja. A gente sai de casa para celebrar um culto a Deus. A gente não vem assistir um culto, a gente vem fazer um culto. A gente não vem participar de um culto, a gente vem dar a Deus um
culto, cultuar a Deus, com celebração. E a primeira vez que a gente tem essa palavra celebrar associada com festa e com cânticos, e vamos lembrar que a palavra louvor na Bíblia, em hebraico, ela tem algumas palavras diferenciadas que são usadas em ocasiões diferentes ou para motivos específicos. E uma das palavras louvor, né, que a gente muitas vezes traduz por celebrar, é a palavra shabá, que significa expressão de júbilo e vitória. Expressões em alta voz com gritos de júbilo. A despeito da Bíblia já ter dito para a gente que desde a antiguidade se louvava, a primeira vez em que a gente tem de fato um louvor de uma forma específica registrado na Bíblia, quando Moisés sobe e vai falar com Deus, e Deus fala com ele, ele volta, e o povo tinha feito um bezerro de ouro. Ali a Bíblia diz que eles gritavam e cantavam. Mas Moisés estranha o tom da voz e o tom das músicas. Mas assim, de celebração a Deus, nós temos depois da passagem do Mar Vermelho. E aí a Bíblia diz lá em Êxodo 15, 1-3, diz assim: então Moisés, depois que passa o Mar Vermelho, que vem Faraó e os seus exércitos todos mortos, então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Isso era uma música, a gente não sabe a melodia, por isso que a gente está lendo. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. E o texto segue, era uma música dizendo: Deus, o Deus é o meu Pai, Ele é guerreiro, Ele lançou ao mar os cavaleiros. Imagina, eu fico imaginando a beleza dessa música, a alegria, porque a Bíblia diz que o povo cantava com ele. E era uma música que ele estava compondo naquele momento, que falava de uma coisa específica que tinha acabado de acontecer. E aí os versículos seguintes seguem, a partir do 20, diz assim: então Miriam, que era irmã de Moisés e de Arão, pegou um tamborim, então já tinha instrumento musical. Pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e cantando. Tamborins e dançando, cantando e dançando. Tocar tamborim, quando a gente fala de tamborim, era chamado de tamborim todos os instrumentos de percussão. É como se elas estivessem tocando bateria, com percussão, tudo aquilo, bumbo, tudo aquilo que faz barulho. A Bíblia diz que as mulheres, e eram mulheres, tocando tamborim, dançando, e Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Música de gratidão, de exaltação, de alegria, como hoje nós já fizemos aqui quando nós cantamos: glorioso dia que a morte venceu. Exatamente isso. A gente tá cantando a Deus e está dizendo: glorioso dia em que Ele me salvou, chamou meu nome. Glorioso dia, seu sangue me salvou. É exatamente isso que eles estavam fazendo ali. E quando um canta e o outro dança, e o outro pula e o outro levanta a mão, e a gente fica feliz, isso é Shabá, isso é adorar a Deus, isso é celebrar a Deus. Porque a gente diz: eu posso, eu consigo, porque eu tenho Deus. Uma outra música que fala sobre isso é: posso enfrentar o que for, eu sei quem. Não podem ser. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. O impossível. Você crê no que você está cantando? Porque esse é o princípio do louvor. Não é a gente decorar uma música. É diferente de quando a gente fazia, e eu, há muito tempo atrás, né, aqueles cursos de vestibular que você aprendia um monte de musiquinha para decorar um conceito que você ia precisar fazer numa prova. Louvor não é isso.
Louvor não é simplesmente a gente juntar alguns sons, formar uma melodia, colocar alguém... Louvor não é isso. Louvor é a gente cantar e ter consciência daquilo que a gente está cantando. E ter mais do que consciência, ter vivência sobre aquilo que a gente está cantando a Deus. Uma outra palavra que também tem a ver com celebração, desse louvor alegre e vibrante que a gente conhece bem, é halal, que a gente traduz por aleluia, ou aleluia, aleluia. Quem aqui já disse aleluia hoje? Não precisa levantar a mão se você não disse. Aleluia. Aleluia significa: Deus, eu te louvo, eu louvo a Deus. E esse aleluia, é um aleluia também que significa que a gente até ouve mais, e tem muito mais tradução na Bíblia de louvor por aleluia, tem a ver com tinir, soar com som agudo, cantar com voz possante, entoar louvor, celebrar, glorificar, elogiar, libertar, romper, dançar, saltar de alegria, entoar poemas, tinir campainhas, louvando a Deus. Então, quando a gente fala aleluia, o Salmo 106 diz assim: aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Toda vez que você diz aleluia, você está dizendo louvado seja Deus. O que significa? Dizer eu louvo a Deus. Ele é o meu louvor. Ele é a minha canção. Só a Ele eu celebro. Ele é o meu louvor. Aleluia. Então, quando você estiver cantando, tiver alegria no seu coração e tiver vontade de dizer para Deus: Deus, eu te louvo, isso é, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito, eu te louvo pela minha família, eu te louvo pelo meu trabalho, eu te louvo pela minha vida, eu te louvo porque sou bonito, porque sou feio, não importa, você vai dizer aleluia, louvado seja Deus. E todos nós temos motivo para louvar a Deus todos os dias. Todos os dias, se você saiu de casa e voltou para casa em segurança, louvado seja Deus. Se você dirigiu o seu carro, chegou ao seu trabalho, aleluia. Se você tem filhos abençoados, aleluia. Se você tem cama, se você tem sono, se você tem onde dormir, se você tem o que comer, aleluia. Louvado seja Deus. Você pode dizer bem alto aleluia? Aleluia para Deus. Mas são poucos os que louvam a Deus como aleluia. São poucos os que cantam, os que dançam, que mexem. Eu sei que há pessoas que têm temperamentos diferentes. Eu sou muito mais retraída do que o Álvaro, é muito mais expansivo do que eu, com certeza, com certeza. Mas a gente tem que ter o nosso aleluia, o motivo de celebração, de louvar, de pular, de cantar, de sentir a presença de Deus. E é bonito quando a gente está cantando e está vendo mãos levantadas, o povo pulando, os jovens aqui na frente. Isso não é artimanha, isso não é modismo, isso não é simplesmente uma forma da gente encher o culto ou animar. Isso não é animação, isso aqui não é show de plateia, muito menos programa de auditório. Até porque tudo que se faz aqui é para Deus. Quem toca, quem canta, quando a gente levanta a mão, tudo que se faz na igreja é para Deus. O culto aqui nunca vai ser para mim, nunca vai ser para o Álvaro, nunca vai ser para ninguém. O culto é a Deus, para Deus, em Deus, porque só Ele pode ser cultuado com aleluia. Há uma situação na Bíblia muito interessante de Davi. Davi, quando está voltando com a arca, entrando na cidade, vocês conhecem essa passagem, lá em 2 Samuel, a Bíblia diz assim: quando os que carregavam a arca davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Ele era rei, conhecidíssimo.
ficou com a túnica sacerdotal. Ele não estava nu, não, mas ele estava com uma túnica de cambraia, assim, dançando e pulando perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca ao som de gritos de alegria. Gritos aqui é cânticos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era esposa de Davi, observava de uma janela, e ao ver Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. E aí, pulando alguns textos, voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. A própria esposa disse para ele assim: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, porque ela era filha de Saul. Ele disse: olha, eu estou aqui porque Deus me escolheu no lugar do seu pai. Ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Tem gente que fica com vergonha de bater palma. Tem gente que fica com vergonha de levantar a mão. Tem gente que fica com vergonha de dançar na presença de Deus. O que as pessoas vão pensar? Tem gente que não entende. Uma expressão de louvor, choro, celebração, que a gente fez aqui, né? Eu fico imaginando realmente uma pessoa que às vezes, que entra e vê todo mundo batendo, levantando, né? Dizendo: em todo tempo te louvarei, em todo tempo te louvarei. Tem gente que não entende, mas a gente não está interessado em quem não entende. Ele entende, ele vê. É que o Davi disse para Mical: não adianta me criticar perante Deus, e aí eu estou com ele. Eu vou me rebaixar. Se é vergonhoso porque eu sou rei, eu vou continuar dançando, eu vou continuar louvando, porque é perante Deus que a gente louva. Você pode entender isso? Pode dizer amém? Por isso, não se envergonhe. Davi falou para ela: eu louvo ao Senhor com todas as minhas forças. O que a gente aprende com ele é: louve o Senhor com todas as suas forças. Eu não sou mais novinha. Tem hora que acaba o louvor aqui e a gente... Não sou não, meu amor, quem dera ainda fosse novinha. Mas enfim, também não estou tão velhinha. Né? Às vezes termina o louvor, quem canta aqui sabe. A gente que já ensaiou, já cantou. A gente termina o louvor, às vezes está cansado, porque pula, né? E vai e volta. A Luanda está ali balançando a cabeça, sabe? A Elianai. Mas é tão gostoso a gente louvar a Deus com todas as nossas forças. A gente está se dando, é o momento em que a gente adora, em que a gente se dá a Deus. É por isso que a gente canta que somos livres para correr, livre para correr, livres para dançar. Assim como também cantamos: e seremos a geração que cansa por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta. A tua glória, ó Deus. Se nós não fizermos, outra geração vai fazer. Se a gente não celebrar Deus, gente, as árvores celebram, os animais celebram, as estrelas cantam, a natureza inteira canta para Deus. O privilégio de celebrar a Deus é meu e seu. Se a gente não fizer, Deus não vai ser menos Deus porque a gente não está dando louvor a Ele. Deus não vai ser menos Deus porque eu deixo de bater palma, ou deixo de cantar a Deus, ou deixo de louvar. Eu vou perder o princípio para o qual eu nasci, que é simplesmente adorar e cantar e exaltar e celebrar a Deus. Por isso que a gente diz: e que celebra a glória de Deus. Você entende isso? Pode dizer amém? O texto segue dizendo assim: apresentai-vos, ou apresentar a Ele um cântico. Apresentai-vos a Ele com um cântico. Sabe o que é interessante? Quando você chega na presença de alguém que você não conhece, qual o seu
movimento. Se apresentar, é ou não é? Eu sou fulano. Quando a gente começa o nosso culto a Deus, a gente se apresenta a Deus. Se montava um altar antigamente, e aí a pessoa chegava e dizia, Deus Pai, eu sou fulano. A gente se apresenta. Todas as vezes que eu e você entramos pelas portas da igreja e vamos começar o nosso culto, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou aqui para te cultuar. Lembra aquele cântico que a gente canta? Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração. Clamor, escutas. Exatamente isso que a gente faz. A gente chega, todas as vezes que você chegar na casa de Deus, você diz, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Hoje em dia não se faz muito, eu gosto de fazer ainda hoje. Às vezes não faço aqui, faço no gabinete, que a gente chega às vezes para colocar as coisas lá, mas gabinete, terceiro andar, aonde for aqui na igreja, casa de Deus. Né? É aquele hábito de chegar, se ajoelhar e falar, Senhor, estou aqui para te cultuar. Minha mãe sempre dizia, a hora que você se ajoelhar na igreja, tem que dizer, Deus, eu vim para a sua casa para fazer culto. E a gente pequenininha entendia, Deus, eu estou aqui para fazer culto. Era simples, mas era básico. Todas as vezes que a gente vem, a gente se apresenta e diz, estou aqui. Mas a Bíblia diz, apresentai-vos a Ele com cânticos, com louvor. E aqui a palavra que aparece é zamar. Zamar. Aqui significa usar ritmos e instrumentos. Tocar com os dedos das mãos um instrumento musical. Quem tem aqui, pode tocar o que for, qualquer instrumento. Quem aqui toca um instrumento? Não estou falando só quem toca aqui no louvor. Quem toca no louvor é privilegiado. Tem gente lá atrás que toca algum instrumento de sopro, de corda, isso aí. Que toca instrumentos, ritmos. Quem sabe fazer ritmo? Ritmo dá para fazer, não dá com as mãos, com os pés? Tocar com as mãos no instrumento, bater palmas ou pés e gesticular. Quando a gente fez hoje aqui, ressuscitou, a gente estava fazendo o quê? Gestos. Isso é zamar. Isso é adorar e louvar de uma forma específica. Olha o que diz o Salmo 47. Batam palmas. Batam palmas, vocês todos aclamem a Deus com cânticos de alegria. Deus subiu em meio a gritos de alegria. Deus aparece, se faz presente em meio a gritos de alegria. Então, quando a gente grita uhul, quando a gente diz amém, Senhor, quando a gente grita aleluia, Deus aparece em meio a gritos de alegria. Aleluia. O Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus. Cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei. Cantem louvores. Quando a gente canta assim, e agora eu quero ver gestos. Gigantes caíram, montes vão. Tudo que me prendeu. Contra medo e mentiras nós vamos cantar, que nada é impossível, aleluia, isso é zamar para Deus. Primeiro Samuel 16:8 diz assim, quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres saíram das cidades ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, isso é, instrumentos, bumbo, como se fosse hoje, bumbo, baterias, enfim, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Instrumentos de 3 cordas. E aí a gente já está falando de instrumento musical. Uma guitarra tem 6 cordas, o violão tem 6 cordas, uma viola tem 5 cordas, tem instrumentos de 3 cordas. 2 Samuel 6:5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho.
Instrumentos de pinho, é que hoje a gente, claro que não eram exatamente iguais, hoje que você vê um violoncelo, você vê um violino, você vê um violão, aquilo, ou cello, era aquilo que era feito de pinho. Harpas, quem já viu uma harpa? Não é a harpa que a gente, inário não, harpa, né, que é tocado. Liras, o que são liras? É uma harpa pequenininha, tamborim, chocalho. Quem já tocou chocalho, pelo menos na escola? Né? Hoje, o nosso chocalho seria chamado de quê? Tem o chocalho, mas na igreja se usa muito o famoso pandeiro, tem o chocalhinho, tem o triângulo e símbolos. Símbolos é o que a gente, por exemplo, um instrumento na forma de símbolo é o famoso triângulo. Quem já viu o triângulo? Você vai numa orquestra, você vai ouvir uma orquestra municipal, nacional, aonde quer que seja, e aí a gente acha estranho, tem lá um cara tocando um triângulo. Pim, pim, pim. E aquilo faz a maior diferença na música. A gente quase não percebe, mas está lá. O cara está ganhando bem, igual ganha o outro que faz cello, para tocar triângulo. Tem gente que olha e fala assim, nossa, mas isso é muito fácil. Não é, não. Ele bate na hora certa, lendo a partitura, e ele toca. É lindo isso. Isaías 30, 20 diz assim, o Senhor me salvou, cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Você chega aqui, tem instrumento de corda na igreja? Tem. Tem instrumentos de percussão na igreja? Tem. Tem instrumentos chamados aqui de instrumentos de pinho, violão? Tem teclado? Tem. É interessante que quando Deus manda Moisés organizar o tabernáculo e o culto e organiza os levitas, a Bíblia, e a gente vai ler, que não dá tempo de ler aqui, a gente vê que Deus envia dons a homens que vão fabricar os instrumentos. Deus dá dons a homens para que eles fabricassem instrumentos musicais para o culto, para acompanhar as músicas. Então, se você pode, se você é pai, coloca os seus filhos para estudar música. Coloca eles para aprenderem um instrumento. Eu, louvo a Deus, fui criada numa casa onde tinha de tudo. Meu pai toca de gaita, teclado, minha mãe toca violino. Né? E até hoje, quando a gente vai lá, a gente canta, cada um pega um instrumento, porque assim, é algo que é louvor diante de Deus. Diante de Deus. Mas vamos lá. Uma outra palavra que a gente tem na Bíblia também é terrilá. Também tem a ver com louvor, também tem a ver com cânticos, ou terrilá. Aqui fala sobre composição, compor uma música nova. Cantar algo diferente. A Bíblia diz em 1 Reis que Salomão compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Uma pena. Que a gente tem muito pouco dos cânticos de Salomão. Davi compôs muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Salmo 98 diz assim, cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. Nós temos muitos cânticos que foram compostos aqui pela igreja. Eu posso me jogar em teus braços e saber que neles há o meu amor por ti. Quero escalar sobre a tua justiça, alta como. Levantem os portais para que entre. E tantos outros que a gente podia ficar aqui cantando a noite inteira. Cânticos novos, compostos para adorar a Deus. Mas Terrília também fala de cânticos que ficam no nosso coração. Salmo 40 diz assim, pôs o nôntico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Quem aqui já acordou no meio da noite e de repente você parece que acorda com uma música na cabeça? Espero que seja hino, espero que seja louvor. Espero que seja hino. Se você acordou com a música de Zeca Pagodinho, sei lá, qualquer pagodinho, tem alguma coisa estranha.
Tem alguma coisa estranha. Então, a gente acorda. Comigo, eu sempre fui assim. Tem momentos da minha vida em que, se eu ouço uma música, eu me lembro exatamente de uma época da vida em que eu cantava aquele hino todo dia, todo dia, todo dia. Que parece que era aquele hino ou aquelas músicas que me seguravam naquele momento. Hinos que marcam a nossa vida. Se eu fosse fazer isso aqui, a gente ia passar a noite. Né? Mas aquele hino que você ouviu numa época, que você ouviu numa outra época, que você cantava numa outra época, que marcam o nosso coração, que ficam gravados, e aí aquela música segue com a gente, aonde você pode ouvir 20 anos depois. Nós estamos no Canadá, e aí, conversando com os pastores, vamos cantar, vamos gravar, até chegamos a gravar, né? Acho que não sei nem se, não deve ter postado. E aí, vamos numa música, vamos nessa, e vamos começar a puxar música velha, e chegamos numa música que pouca gente aqui deve conhecer, que fala, Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos, fala a rosa vermelha. A música da rosa vermelha. E aí é uma música, é um hino antigo, que a gente puxa, e aí a hora que eu lembrei, eu comecei a chorar, o Álvaro também, que ele se lembrou de uma fase, eu me lembrei de uma outra fase, e é interessante isso, pôs um cântico na nossa boca, um hino de louvor a Deus, mas também significa louvar a Deus, dando liberdade ao Espírito Santo. Efésios 5:18-20 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos. Salmos aí fala de quê? Cânticos. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cânticos espirituais. Se tem um momento que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, se tem um momento que ele vai limpando, é o momento do louvor. Quantas vezes, você não precisa levantar a mão, mas você está louvando a Deus, e se você é batizado com o Espírito Santo, não vem vontade da gente falar em língua. Sabe aquele momento que você está entregando, aquela música que fala com você, que faz você chorar, que toca o seu coração? O Espírito Santo está agindo na gente enquanto a gente canta. Por isso que o louvor é tão importante. Por isso que o louvor liberta. E por isso que a gente precisa aprender, mesmo em casa, no nosso momento devocional, ajoelhou, pega um inário, coloca a música, o CD do Fronteira, coloca lá as playlists que a gente tem da igreja no Spotify. Mesmo que seja para você cantar junto e começar o seu culto a Deus, a gente se apresenta a Ele com cântico. Na hora de fazer o seu culto doméstico, se apresente a Deus com cânticos. Mesmo que você se ajoelhe e diz: Senhor, Tu és o meu bom Pai, é quem Tu és, e sou amado por Ti. Isso significa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aí todo mundo já lembrou da outra música, né? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito, porque o nosso espírito está cantando. Gente, a gente não pode cantar só da garganta para fora. Nem só do diafragma para fora. Cantar não é soltar um ar afinado ou desafinado, porque tem gente que é desafinado e louva. E louva. Não vou apontar, claro que jamais vou fazer isso. Mas tem uma pessoa aqui na igreja que quando chegou não era pouco desafinado, era muito desafinado, mas era muito desafinado. Mas cantava alto, e a gente cantando aqui, eu via a pessoa cantando. Cantava alto. E um dia eu cheguei perto da pessoa e falei assim: olha, você gosta tanto de louvar? Essa pessoa está aqui por isso tentando olhar para todo mundo, mas não olhar para ela. Você gosta tanto de louvar? Pede a Deus para sentir da afinação, porque uma pessoa que cantava tão alto, mas tão desafinado, então, mas era louvor, era louvor. E a pessoa falou: sério, pastor, eu canto desafinado, eu não sabia. Eu falei: eu sei que não. E Deus deu afinação para essa pessoa. Deus traz. Gente, até isso Deus dá. Ele é maravilhoso.
Aprenda a cantar com toda a força do seu espírito, orando a letra que você canta. Que a nossa letra seja oração. Quem me conhece sabe disso, né? Eu entendo que tem muita música no mercado, gospel, né? E às vezes tem alguém que diz, pastora, vamos cantar essa, e às vezes eu sei que eu sou chata, mas letra para mim é fundamental, é fundamental. Se não tiver uma letra que eu possa orar, eu não vou cantar, Se não for uma letra que trate Deus como Ele tem que ser tratado, que diga verdades bíblicas, eu não vou cantar, porque não vai ser louvor. Pode ser lindo, pode ser emocionante, pode ser tocante, pode ser maravilhoso, um solo de guitarra excepcional, uma bateria, mas não adianta, não é louvor. Para Deus tem que ser tudo enquadrado, porque aquilo que a gente canta é oração. Deus recebe como oração. E é importante que a gente entenda isso. Se você às vezes não pode orar porque não tem tempo de orar, entra no carro e canta. Se você às vezes está no sufoco do dia a dia e não tem tempo para fazer da forma organizada, como é bom que a gente faça, de entrar na porta, né, trancar a porta, entrar na porta não, passar pela porta, entrar no quarto e fazer o seu culto, canta, porque isso é oração. Isso é oração. E nós precisamos orar, canta, decora as letras e canta, sublime graça, doce o som. Outra linda para a gente cantar, ó ser como Jesus, dou tudo que sou para amar. Gente, olha que letra linda que você está cantando. Você está dizendo para Jesus, eu dou tudo que eu sou só para te amar. Você acha que Ele não recebe isso como oração? Você acha que Ele não recebe isso como culto? Vim para adorar-te. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, vou confiar somente. Não vou ser abalado, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Gente, é lindo, é para Deus que a gente está cantando. É para Deus que a gente está cantando. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti. Cristo é a rocha em que firme está. A gente está dizendo para Deus, é a minha rocha. Na aflição, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Na hora da aflição, você vai lembrar disso. Você vai lembrar, eu tenho um Senhor, eu tenho alguém que me salva da aflição. Mas o texto segue dizendo, entrai pelas suas portas com ações de graças ou com louvor. A gente pede muito, agradece pouco. E esse louvor de ações de graça, de rendição, a palavra hebraica é iadá, que é uma palavra que fala de rendição, de mãos levantadas diante de Deus, adoração, declarar os méritos de para quem a gente está cantando. Salmo 63 diz assim, eu te bendirei enquanto viver e em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 134, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. Salmo 141, são tantos salmos que falam sobre levantar as mãos. Seja a minha oração como incenso diante de ti. E o levantar das minhas mãos, olha que lindo, como oferta da tarde. Quando você levanta as mãos, você está se colocando como oferta diante de Deus. Parabéns, Ronaldo, você tem levantado muitas mãos no louvor. Isso é oferta diante de Deus.
Quando a gente levanta as mãos, é oferta. Você não é a oferta do dinheiro naquele momento, mas você está dizendo, Senhor, eu estou aqui. Nós somos o altar, nós somos a oferta. Ele é o Deus que recebe ou não a nossa oferta, que recebe ou não o nosso culto. Então, quando a gente cantar assim, espero por ti, com minhas mãos erguidas em adoração, Senhor, meu amor, eu canto ale. Não é lindo isso, gente? Mas Yadá também significa louvar a Deus em público, na congregação, como diz a Bíblia. Salmo 138 diz assim, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses, isso é, em qualquer situação, diante de qualquer pessoa, mesmo de quem não é crente, eu vou te louvar. Colossenses 3 diz assim, habite ricamente vocês a palavra de Cristo, ensinem-se e aconselhem uns aos outros, e cantem salmos, hínicos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Está falando de culto. Salmo 111 diz assim, aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Isso aqui que nós estamos tendo é uma reunião de congregação dos justos. E aqui é que a gente canta para valer. Em casa vai ser difícil, eu faço isso de vez em quando, né? Mas você vai cantar glorioso, imagina sozinha, né? Mas aqui a gente faz isso, porque aqui é congregação, aqui é um culto congregacional. Eu não vou ler os textos, mas a gente tem, por exemplo, a cercania de Jericó. No dia da batalha final, o povo gritava. Ninguém pensa que é um grito assim, não era esse tipo de grito, não. É grito de adoração a Deus. A gente tem uma outra passagem bíblica que quando Josafá estava para combater um exército de 3 povos. A Bíblia diz assim, depois de consultar o povo, segundo a Crônicas, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Como começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os seus inimigos. Eu não vou ler o restante do texto. 3 povos diferentes, e um exército enorme contra Josafá. E aí sabe o que ele faz? Ele bota o povo para cantar. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, Deus começou a preparar a emboscada. Para vocês terem noção, os 3 estavam unidos para destruir Israel. Um começou a lutar contra o outro, guerrear contra o outro. E lá no último versículo 24 diz assim, quando os homens de Judá foram olhar para o local, aonde se havia visto o deserto, isso é, quando eles chegaram no campo da batalha, eles olharam para o imenso exército que vinha para guerrear com eles, e viram somente cadáveres no chão. Um exército matou o outro enquanto eles cantavam. Há poder no nosso louvor congregacional. Há poder quando a gente canta. Se tem inimigo contra a sua vida, é hora de Deus mandar emboscada contra eles. Se tem alguma situação rondando você, é a hora de Deus agir. A gente não vê, a gente pode não enxergar, mas quando nós cantamos, os anjos de Deus saem a nosso favor. E o texto ainda diz, entrem em seus átrios, isso é, no templo, na nave, com louvor, ou com hinos. E os hinos eram cantados em reverência. Por que a gente fica em pé? Por reverência. Por que a gente fica em pé no momento do louvor? Porque a gente está louvando a Deus, a gente está exaltando a Deus, a gente está falando dEle, como Ele é bom, como Ele é misericordioso, como a gente o ama. É por isso que não, qualquer que seja o louvor, é diferente agora que a gente está pregando, mas qualquer que seja o louvor, a gente vai levantar. E se a gente puder, a gente levanta as mãos, canta bem alto, porque é para Deus. Não importa se é afinado ou não, é louvor, é para Deus. É para Deus. E esse movimento de levantar com sacrifício
entendendo a adoração, uma outra palavra que é usada é todá, que em hebraico se fala tovida, todá, que fala sobre levantar as mãos para agradecer aquilo que ainda não chegou. Você entendeu? É diferente daquele levantar as mãos para dizer o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor venceu, os exércitos foram... Mas é aquele levantar as mãos com um ato de fé e falar, eu sei que o Senhor pode fazer, eu estou aqui me rendendo. Eu estou aqui porque eu não posso, porque eu não tenho como, porque eu não sei de que forma. E aí a gente levanta as mãos numa forma de adoração. Salmo 63, o salmista diz assim, ó Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Mas ele começa a dizer, eu quero contemplar-te no santuário. Nós estamos aqui contemplando Deus no santuário. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Ele estava numa terra seca, exausta. Ele estava sedento, ele estava sofrendo, mas ele diz, não importa. Louvar a ti é minha vida, e eu vou levantar as mãos e te exaltar, cantar a ti enquanto eu viver. Eu sou sincera, eu gosto tanto de cantar que acho que é muito raro um dia que eu não cante. E se eu termino a noite sem cantar, eu mesmo fico assustada comigo. Né? Porque assim, faz parte. Quando eu vejo, eu estou cantando. Se eu não estou cantando audivelmente, eu estou cantando, ou eu estou trabalhando, digitando, escrevendo, e a música está no computador, e às vezes você para de cantar, mas aquele pedacinho que você gosta, você canta. Exatamente assim. Cântico. Tem um cântico de Moisés, que foi também uma oração, e que a gente tem, por exemplo, lá no Salmo 90, que é de Moisés, esse mesmo Moisés que cantou na passagem do Mar Vermelho, que é lindo, e diz assim, Senhor, tu és o nosso... Olha que, imagina isso num hino, imagina essa letra num hino. O nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares para a terra o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos são para ti como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como uma relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, assim é a nossa vida, a gente germina e brota pela manhã, mas à tarde a gente murcha e seca. Somos consumidos e aterrorizados pelo teu furor, conheces as nossas iniquidades. O versículo seguinte diz assim, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor e vão-se como um murmúrio. Não é assim? A pessoa tem 70 anos de vida. E aí alguém pergunta assim, como foi sua vida? Foi muito boa. É um murmúrio. Passa rápido. Mesmo se a gente quisesse. Não dá para a gente contar tudo aquilo que a gente já viveu. Dá? Você consegue contar todos os dias da sua infância, contar isso, a história para alguém? A nossa vida passa tão rápido e passa como um murmúrio. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal e todos os dias cantaremos felizes. Se a gente tiver o amor de Deus, o que a gente faz? A gente canta feliz. Quem é que sabe que tem o amor de Deus? Não importa o que você esteja vivendo. Cante feliz. Feliz. Cante feliz. Cante com alegria. Todá fala de adorar com hinos, também de lamento. Há músicas que são tristes. A Bíblia diz que Davi compôs um cântico de lamento para Saul, para Jonatas. Jeremias compôs um cântico de lamento para Josias. Tem músicas que são tristes. Tem uma música que diz assim, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo,
porque bem cedo. Tem uma que é mais antiga, que diz assim: alma cansada, não desespera, espera em Deus. Essa é bem antiga, que fala de uma alma desesperada. Tem uma que eu gosto muito, até porque, abrindo um parênteses aqui, eu sei que o tempo já está correndo, mas a gente tinha começado a namorar, eu e o Álvaro, e sabe aquele início de namoro que você fica na dúvida, né? Se vai dar certo, se não vai, como é que vai ser, como é que não vai, será que gosta, que não gosta? E eu lembro que um dia eu peguei meu violão, o que foi? Você não teve dúvida, não? Eu peguei o meu violão, mas eu tinha dúvida, né? Você fica naquilo, assim, será que ele gosta mesmo de mim? Não gosta? Enfim. E eu lembro que eu peguei meu violão e comecei a cantar essa música. Quando eu olhei para ele, essa cena está na minha cabeça. Eu olhei para ele, ele estava assim, vidrado, com aquele olhinho brilhando. Falei, ele está gostando já está gostando. E hoje, por sinal, é verdade. Né? E é uma música que eu gosto de cantar. Agora canta. Ela diz assim: se gozo não tens nesta vida, se o amor em ti acabou, se o canto tão puro das aves, o vento para longe levou, se estás tão aflito e não pode chorar, entrega o teu fardo que Deus vai carregar. É uma música de lamento, é uma música que fala de tristeza. Uau, mas essas músicas são gostosas da gente cantar, porque falam de dores que a gente sabe que Deus vai carregar. Baraque também fala de se ajoelhar e bendizer. Tem um hino da harpa que exalta a Deus, que diz: vem tu, ó Rei dos Reis, vaiar os teus. E são hinos de exaltação. Assim como a gente canta, que nós já cantamos aqui, tu és o meu bom Pai. Hinos que falam sobre Deus, sobre o amor de Deus. E Salmo 16:7 diz assim: bendirei ao Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Bendiga ao Senhor com a sua alma, bendiga todo o seu ser. Salmo 103. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Mas Baraque também fala de um ato de adoração, de prostrar-se diante de Deus. Salmo 95 diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Neemias 8 diz: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram, e adorar aqui a Baraque é louvor, louvaram ao Senhor prostrados, rosto em terra, largados no chão. Aquele momento em que a dor está tanto, aquele momento que a gratidão é tanta e que a alegria é tanta que a gente se joga no chão. Salmo 5:7 diz assim: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa, com temor me inclinarei no teu santo templo. A gente precisa aprender a bendizer ao Senhor com toda a nossa alma. Até porque, se algo que permanece no céu é louvor, louvor permanece no céu. E aí eu vou ler com vocês, eu já estou encerrando Apocalipse 19, que diz assim: depois disso, João, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão. Isso já no final, no momento das bodas do Cordeiro, que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia é louvor. Pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia. A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos
E os 4 seres viventes, não vou explicar o que é cada coisa, porque não dá tempo. Aí os 4 seres viventes prostraram-se, jogaram-se no chão, se curvaram, e adoraram a Deus que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. E olha que lindo. Então, isso vai acontecer conosco lá. Aqui, a igreja já foi arrebatada. Aqui a igreja está toda junta para as bodas do Cordeiro. Então, nós vamos estar lá. A gente vai estar cantando. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Quem está nela? Então comece a treinar a cantar aqui. É verdade, é verdade. Ouvi o som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. Imagine todos aqueles que morreram em Cristo e foram arrebatados, desde o início do mundo até hoje, cantando a Deus. Que lindo que não vai ser. Que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Que lindo! Eu sou a noiva. Só eu sou noiva? Na época judaica, quando o casamento começava, o noivo vinha buscar a noiva com seus amigos, cantando. E a noiva recebia, enquanto ela estava se arrumando com as suas amigas, elas cantavam cânticos. Um deles, o cântico dos cânticos, que era cantado nas festas de casamento e é cantado até hoje pelos judeus. A noiva canta, o noivo canta, e é por isso que tem a parte da noiva, tem a parte do noivo, e eles vão cantando entre si. É lindo isso, gente. No céu vai ser a mesma coisa. Nós vamos cantar toda noiva. A noiva já se aprontou. Se tem uma área que a gente precisa se aprontar todo dia, é louvando a Deus. Noiva que não louva, não vai ter casamento para ela. Vai estar dentro, sabe? Lembra da parábola das 10 virgens e das 10 prudentes? Das virgens prudentes e loucas? Exatamente isso. Louca é a noiva que não aprender a louvar a Deus, porque ela não vai entrar no casamento. Por isso que o texto termina assim: e a noiva já se aprontou. E aí, levante-se os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. E nós somos a sua noiva, que vamos estar prontos com Ele. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.